Olá, Radiante. Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, com a Maria do Sol, capítulo 10, Os Ídolos da Doença. A gente continua lendo esse livro que nos elucida tanto, inspira profundamente. Quando tiver experimentado a proteção de Deus, fazer ídolos virá a ser inconcebível. Não existem imagens estranhas na mente de Deus. E o que não está na sua mente não pode estar na tua, porque a tua mente e a sua são uma só. E essa pertence a ele. Olha que lindo os pássaros passando no amanhecer. Tá um frio aqui. Não existem imagens estranhas na mente de Deus. E o que não está na sua mente não pode estar na tua. Porque a tua mente e a sua são uma só. Tá tão bonito ver os pássaros, gente, que eu não consegui me concentrar. É tua porque pertence a ele, uma vez que para Deus possuir é partilhar. Possuir não é reter, não, gente. E se é assim para ele, é assim para você. As suas definições são as suas leis, pois através delas ele estabeleceu o universo tal como é. Nenhum Deus falso que tente interpor entre você e a tua realidade afeta em nada a verdade. A paz é tua porque Deus te criou e ele não criou nenhuma outra coisa. O milagre é o ato de um filho de Deus que deixou de lado todos os deuses falsos e chama seus irmãos a fazerem o mesmo. É um ato de fé, porque é reconhecimento de que seu irmão é capaz de fazê-lo. É um chamado para o Espírito Santo na mente do seu irmão. Um chamado que é reforçado pela união, pelo fato do trabalhador de milagres ter ouvido a voz de Deus. Ele a reforça em um irmão doente, enfraquecendo a sua crença na doença que ele não compartilha. O poder de uma mente pode brilhar em outra, porque todas as lâmpadas de Deus foram acesas pela mesma centelha. Ela está em toda parte e é eterna. Em muitos, só a centelha permanece, porque os grandes raios são obscurecidos. Entretanto, Deus tem mantido viva a centelha, de modo que os raios nunca possam ser completamente esquecidos. Se apenas vires a pequena centelha, aprenderás sobre a luz maior, pois lá estão os raios que não são vistos. Perceber a centelha curará, mas conhecer a luz criará. No entanto, ao retornar, a pequena luz tem que ser reconhecida em primeiro lugar, pois a separação foi uma descida da magnitude à pequenez. Mas a centelha é ainda assim tão pura quanto a grande luz, pois é o chamado remanescente da criação. Deposita nela toda a tua fé, e o próprio Deus te responderá. Agora que está falando desse passo de fé, né? Que a gente ainda nessa nossa vida, como a gente vê centelhas de luz, mas é como se fossem ainda muito fracas, né? Onde não desse para confiar nessa luz toda que se fala, que parece uma coisa tão distante da gente, mas é porque a gente verdadeiramente não acredita, não confia, não entrega, não tem fé. E até que a gente experimente isso, essas palavras sempre vão nos angustiar, porque parecem que não fazem tanto sentido diante da vida que a gente vê, diante da reação das pessoas que a gente convive, diante das situações, né? E assim, eu acho interessante essa questão do milagre ser um ato do Filho de Deus, porque eu já tive várias experiências assim, onde eu estava muito centrada, muito alinhada, e alguém estava muito desesperado, ou puto, ou com um pensamento completamente equivocado, e eu mantive naquela postura de não, que não é superior, é apenas estar na mente certa, permanecer na mente certa e compartilhar aquilo com a pessoa. Então, por mais que a lei da atração esteja ativa naquela pessoa, naquele momento a luz brilha e aquilo abre para o milagre. Eu já vi isso acontecer várias vezes e é assim mesmo. Olá, Radiante. Leitura comentada da lição 140 do livro Um Curso em Milagres. Inspira profundamente para a última lição desse bloco de exercícios, que depois a gente vai para mais um bloco de revisões. Pode-se dizer que só a salvação cura.
Essa é a lição de hoje. Cura é uma palavra que não pode ser aplicada a nenhum remédio que o mundo aceite como benéfico. O que o mundo percebe como terapêutico não passa de algo que fará com que o corpo esteja, entre aspas, melhor. Quando tenta curar a mente, não vê nenhuma separação entre ela e o corpo, onde pensa que a mente existe. Portanto, as suas formas de cura têm que substituir ilusão por ilusão. Uma crença na doença toma outra forma e assim o paciente agora percebe a si mesmo como se estivesse bem. Ok. Ele não está curado. Eu tô rindo aqui porque a gente pensa isso mesmo. A gente vai lá, toma remédio, agora tô bem. Ele não está curado, apenas teve um sonho de que estava doente e no sonho achou uma fórmula mágica para fazê-lo sentir-se bem. Mas não despertou e assim a sua mente permanece exatamente como era antes. Durma com esse barulho, você também, não é verdade? Ele não viu a luz que o despertaria e poria fim ao sonho. Que diferença pode o conteúdo de um sonho fazer na realidade? Dorme-se ou desperta-se, não há meio termo. Os sonhos felizes que o Espírito Santo traz são diferentes do sonhar do mundo, nos quais se pode apenas sonhar que se está acordado. Os sonhos que o perdão deixa a mente perceber não induzem a outra forma de sono, de modo que o sonhador passe a sonhar outro sonho. Os seus sonhos felizes são arautos do despertar da verdade na mente. Eles conduzem do sono ao gentil despertar, de modo que os sonhos desaparecem. E assim curam por toda a eternidade. A expiação cura, com certeza, e cura todas as doenças. Pois a mente que compreende que a doença não passa de um sonho, não se deixa enganar pelas formas que o sonho pode tomar. Então, a expiação, ou seja, essa limpeza dos enganos, né? Hoje perguntaram ali no grupo da expiação, a limpeza dos enganos. Cura com certeza e cura todas as doenças, pois a mente que compreende que a doença não passa de um sonho não se deixa enganar pelas formas que o sonho possa tomar, ou seja, sai da ilusão. A doença não pode vir onde a culpa está ausente. Tá? A doença não passa de outra forma de culpa. A expiação não cura os doentes, pois isso não é uma cura. Ela retira a culpa, que faz com que a doença seja possível. E isso é de fato a cura. Pois agora a doença se foi e nada resta para que ela possa voltar. Que a paz esteja contigo, que fosse curado em Deus e não em sonhos vãos, pois a cura tem que vir da santidade. A santidade não pode ser achada onde o pecado é apreciado. Deus habita em templos santos. Ele é barrado ali onde entrou o pecado. No entanto, não há lugar onde ele não esteja. E assim o pecado não pode ter nenhum lar no qual se esconder da sua beneficência. Não há lugar onde a santidade não esteja, não há lugar onde o pecado e a doença possam habitar. Esse é o pensamento que cura. Ele não faz distinções entre irrealidades e nem busca curar o que não está doente, sem ter em mente onde está a necessidade de cura. Isso não é mágica, apenas um apelo à verdade que não pode falhar em curar e curar para sempre. Não é um pensamento que julga uma ilusão por seu tamanho, sua aparente gravidade ou por ser algo à forma que tome, relacionado à forma que tome. Meramente focaliza o que é e sabe que nenhuma ilusão, nenhuma pode ser real. Não tentemos hoje buscar a cura do que não pode sofrer nenhuma doença. A cura tem que ser buscada onde ela está e então aplicada ao que está doente, para que isso possa ser curado. Aqui está falando das doenças físicas e emocionais, tá, gente? Não há remédio que o mundo forneça que possa efetuar qualquer mudança em qualquer coisa. Isso para quem tomou vacina como eu ontem é um negócio a se pensar, não é verdade? A mente que traz ilusões à verdade realmente mudou. A mente que traz ilusões à verdade realmente mudou. Não há nenhuma mudança além dessa. Pois como pode uma ilusão ser diferente da outra? A não serem atributos que não têm nenhuma substância, nenhuma realidade, nenhum núcleo, nada que seja verdadeiramente diferente, ou seja, iluminar as nossas ilusões. Hoje buscamos mudar as nossas mentes quanto à forma da doença, porque buscamos uma cura para todas as ilusões e não mais uma variação delas.
Hoje tentaremos achar a fonte de cura que está em nossas mentes, porque o nosso Pai a colocou lá para nós. Essa não se acha mais distante de nós do que nós mesmos. Essa é tão próxima quanto os nossos próprios pensamentos, tão perto que é impossível perdê-la. Precisamos apenas buscá-la e não pode deixar de ser achada. Não seremos conduzidos equivocadamente hoje pelo que nos parece estar doente. Neste dia, vamos além das aparências e alcançamos a fonte da cura, da qual nada está isento. Teremos sucesso na medida que reconhecermos que jamais poderá haver uma distinção significativa entre o que não é verdadeiro e o que não é igualmente verdadeiro, e o que é igualmente verdadeiro. Não há graus aqui, nem crenças segundo as quais o que não existe é mais verdadeiro sob alguma forma do que outra. São todas falsas e podem ser curadas, porque não são verdadeiras. Assim, deixamos de lado os nossos amuletos, nossos talismãs e medicamentos, nossos cânticos e truques mágicos, quaisquer que sejam as suas formas. Olha só o que está falando aqui, gente. Nós nos aquietaremos e escutaremos a voz da cura, que curará todos os males, como um só, restaurando a sanidade ao Filho de Deus. Nenhuma voz senão essa pode curar. Hoje ouviremos uma única voz que nos fala da verdade em que todas as ilusões terminam e a paz retorna ao lar quieto e eterno de Deus. Nós despertaremos ouvindo e deixaremos que Ele nos fale mais uma vez, durante 5 minutos. Então, 5 minutos de manhã, 5 minutos antes de dormir, e a nossa única preparação é de deixar de lado os nossos pensamentos que interferem, não separadamente, mas todos como um só, são o mesmo. Não temos necessidade de fazer com que sejam diferentes, protelando assim o momento em que podemos ouvir o nosso Pai nos falar. Estamos ouvindo-o agora. Hoje vimos a Ele. Com nada nas mãos a que nos apegarmos, com os corações elevados e as mentes à escuta, oramos. Pode-se dizer que só a salvação cura. Fala conosco, Pai, para que possamos ser curados. E sentiremos a salvação nos cobrir, com suave proteção, e com uma paz tão profunda que nenhuma ilusão pode perturbar as nossas mentes nem oferecer-nos provas de que é real. É isso que aprenderemos hoje, e quando o relógio bater a cada hora, tomaremos 1 minuto para fazer a nossa oração de cura e ouvir a resposta à nossa prece nos será dada. A nossa prece nos será dada enquanto esperamos no silêncio e na alegria. Esse é o dia em que a cura vem a nós. Esse é o dia em que a separação chega ao fim e nos lembramos de quem realmente somos.